Será que esse filme realmente é tão ruim assim? Ou ele foi somente injustiçado? Então, com o anúncio do segundo filme, bora revisitar essa obra sobre a perspectiva de alguém que não conhecia os jogos e tirar algumas lições bíblicas para as nossas vidas. E também trazer a discussão do por que será que as nossas crianças estão cada vez mais interessadas em coisas de terror. A gente deveria ter medo disso? Proibi-las? Ou encorajá-las? Fica comigo até o final do vídeo pra gente trocar ideia sobre todos esses assuntos. Chega mais comigo. Salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta é nós falarmos sobre filmes sempre sob um viés cristão. E hoje eu quero falar então do filme Five Nights at Freddy's, popularmente conhecido como FNAF, que é uma franquia de jogos bem popular mesmo, e até curioso porque eu fui tentar entender um pouco mais da história dos jogos e eu vi um vídeo assim explicando a história e etc. E cara, acho que é o vídeo que eu mais vi com visualizações do mundo inteiro e com mais número de likes. Eu nunca vi um vídeo com tanto like assim antes, cara, sério. E pra falar brevemente assim da minha história com os jogos, basicamente quando eu assisti o filme, eu só havia jogado o primeiro jogo, eu não conhecia praticamente nada ali da lore, da história, da mitologia desse universo. Mas eu confesso que esse foi um jogo que ele sempre me trouxe esse fascínio, assim, de um dia eu vou pegar isso daqui pra jogar. Porque eu sempre gostei bastante da ideia de ser esse negócio num ambiente fechado, claustrofóbico, ali com barulho, sombras, aquele lance de você olhar nas câmeras, olha, tinha alguma coisa ali antes e eu não percebi, etc. E você ficar atento, percebendo cada detalhe, ouvindo cada estalo, cada som, cada suspiro, risada, passo. Eu sempre achei isso muito maneiro. Por mais que é um jogo que você praticamente fica parado ali olhando nas câmeras e etc. E eu sei que tem alguns jogos que fogem disso, mas ainda assim, toda essa ambientação sempre foi uma parada que eu achei muito da hora num jogo e que sempre me fascinou bastante. Então é claro que quando anunciaram o filme, me criou curiosidade pra vê-lo. Mas o que acontece? Eu não cheguei a ver esse filme no cinema. Depois, quando ele saiu nos streamings, eu tentei começar a assisti-lo, mas não tava tão legal assim e tudo mais. Aí agora parece que ele tá na Netflix, né? Eu fui, tomei coragem pra ver e eu fui lá assistir. E olha, eu vou falar que realmente foi uma decepção. Pra começar com o protagonista ruim. Porque, pensa, o grande lance aqui é que tá, depois eu descobri que esse Mike Schmidt é de fato o protagonista do primeiro jogo ali e tudo mais, só que venhamos e convenhamos, aquele lance daquele cara com aquela história, nada daquilo vem dos jogos, é tudo uma parada original aqui, e por mais que o criador original dos jogos, ele participou aqui do filme como um roteirista, eu acho que ele fez tudo na verdade, ainda assim, cara, é um protagonista ruim, com uma história ruim, que pra mim lembrou bastante o filme do Mortal Kombat, que os caras, sabe, já tem todo um universo construído, já tem todo um jogo que faz muito sucesso. E os caras fazem o quê? Colocam um protagonista aleatório ali que ninguém conhece e que ninguém tá interessado na história dele. E pra mim, o que eles fizeram aqui no FNAF foi a mesma coisa. Colocar um protagonista, por mais que nossa, pelo nome ali, é o cara do primeiro jogo, mas ainda assim, com aquela historinha chata, não sei o que a gente não se importa. O jogo ele já tem uma história própria, gigantesca por sinal. Depois eu fui descobrir também que não tem nada mais, nada menos que um documentário ali de mais de 3 horas para explicar todo o conteúdo. Além dos jogos, a gente vai ter não só spin-offs, mas a gente tem livros e tudo mais, e vídeos e teorias dos fãs e tudo. Então, realmente, é um universo ali que tem a história dar com pau. E o que os caras fazem? Pegam um protagonista e inventam uma história aleatória que é chata. Porque qual que é o lance aqui pra quem por um acaso não assistiu esse filme? É um cara que ele tem um lance ali da infância dele, que ele perdeu o irmão, né, mais novo e etc. Ele era criança e perdeu o irmão mais novo e ele se sente responsabilizado porque os pais falaram pra ele ficar de olho no irmão e ele ali se desatentou e aí o irmão dele acabou sendo raptado e tudo mais e ele cresceu com esse trauma. E aí tem esse lance de que toda noite ele induz um sono ali, porque tem uma teoria dos sonhos que ele acha que você pode resgatar elementos de uma coisa que você tenha visto e etc, na esperança de que por um acaso ele no próprio sonho ele acabe lembrando do rosto do sequestrador, alguma coisa do gênero. Só que cara, não tem como acompanhar essa história, é muito chata e sem graça. Pra começo de conversa, como que eu vou simpatizar por um cara que dorme todo santo dia no ambiente de trabalho? Porque, né, continuando explicando pra quem não assistiu o filme, ele arruma então esse emprego noturno
como um segurança nessa pizzaria e tudo mais. Só que ao invés de trabalhar, ele continua fazendo o que ele sempre fez, que é sonho induzido e tudo mais. E isso é todo santo dia, e a gente tendo que ver e acompanhar isso. Então, cara, eu já não ganho empatia e simpatia por esse personagem, por ele estar dormindo quando devia estar trabalhando. Fora que é sempre a mesma coisa chata, sempre aquele lenga-lenga do cara tentando descobrir, não sei o que. Não é legal, você não se interessa, você não quer acompanhar essa jornada. Então, pra mim aqui, pra esse filme dar certo, eles tinham que focar, pelo menos aqui é uma questão particular minha, mas eu acho que eles deveriam focar muito mais num terror subjetivo. E, cara, o que me deixa mais desanimado e desapontado é que eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer isso. Eles tinham a faca e o queijo pra fazer uma parada super assustadora. Que para pra pensar, a gente numa sala de segurança com planos mais fechados, a gente vê aquele segurança ali olhando nas câmeras de segurança e a gente fica com aquela mesma sensação dos jogos. Será que alguma coisa se mexeu? Será que eu vi alguma coisa ali na sombra? Será que eu vi alguma coisa ali no fundo? Esse bicho aqui não tava em outra sala antes? Ou então a gente vê ele, sei lá, meio distraído com o trabalho e de repente a gente vê alguma coisa por trás dele, a gente passar ali no momento de silêncio e começar a ouvir aquelas porcarias das risadas ali do Freddy, ou então a gente ouvir os passos da Fox, mas sem vê-la necessariamente. E é claro que assim, eu sei que o formato do jogo não funciona para um filme, porque no jogo é você ali jogando, mas se eu fosse trazer exatamente como que é o jogo para um filme, ia ser super sem graça e tedioso para quem tá assistindo, é claro, eu entendo isso. Mas ainda assim a gente poderia pegar coisas que funcionam muito bem nos jogos e trazer para um formato de filme e continuaria sendo assustador, cara. Mas não é o que eles fazem. O filme, ele simplesmente não consegue ser um filme de terror. E eu não tô só falando do gore aqui, né? É claro que o filme não ter gore, tá tudo bem, porque os jogos também, ele funciona muito mais à base dos sustos ali do que sangue e tripa jorrando pra tudo quanto é lado. Não é isso que a gente vê nos jogos, então o filme não mostrar essas coisas diretamente, tá tudo bem pra mim. Mas o problema é que esse filme ele não consegue ser nem um pouco terror. Cara, aquele sonho dele com as criancinhas lá, e aquelas criancinhas correndo e atacando ele no final, aquilo lá é coisa de filme de comédia, ou sei lá, nem isso. Aonde que aquelas criancinhas gritando lá e correndo e atacando ele é uma coisa assustadora? Tentaram meter um Freddy Krueger ali, mas não sei lá o que eles conseguiram atingir. Nada, na verdade. Onde que aquelas criancinhas nos sonhos passam algum sentimento de urgência? Se tem uma coisa pra elogiar, claro, é o design dos animatrônicos, que realmente é espetacular, fantástico, impecável. Eu só acho, e aqui de novo é uma opinião minha, mas eu acho que eles não deveriam mostrar tanto, pelo menos não de cara. Eu acho que eles deveriam, mais uma vez, apostar muito mais nesse lance mais subjetivo, a gente vendo esses bichos aos poucos, vendo muito mais eles ali nas sombras, escondidos e etc. Só que não, a sensação e a impressão que eu tive é que eles fizeram um negócio tão bem feito, e realmente é bem feito, que eles apostaram muito mais nos efeitos práticos ali e não no CGI, né? Então ficou uma parada fora de série realmente muito sensacional. Só que acho que eles gostaram tanto do trabalho que eles falaram, não, vamos mostrar tudo aqui, não vamos ficar escondendo. Tanto porque realmente ficou uma parada muito boa, como porque eles sabiam que ia agradar muitos fãs. Mas eu acho que eles não deveriam fazer isso tão de cara, que poderia ser uma parada gradual e apostar muito mais nas sombras, nos planos fechados e etc. Traria muito mais esse sentimento de terror. Mas infelizmente aqui no filme parece que eles quiseram apostar muito mais em trazer fanservice do que trazer um filme de terror. A gente não tem momento de tensão nenhum. Quando aquela menininha, ela começa a fazer parte ali da história indo pra pizzaria, então, nossa, ali o que já tava ruim fica pior. Parece que é só ladeira abaixo. Porque aquela interação deles brincandinho à noite, não sei o que, é ridículo aquilo. E por mais que a gente saiba, né, que são crianças ali nos animatrônicos, etc., ainda assim, cara, não, só não funciona essa cena, ela não deveria existir. Então, não tenho o que falar que realmente a parte dos animatrônicos está muito boa, os designs, os cenários, é tudo muito fantástico. Dá pra ver que esse filme ele realmente foi feito com muito carinho pelo material base, com muito carinho pelos fãs, né? E não é só aqueles fanservice gratuitos jogados na sua cara, mas realmente você vê que há um apreço, um amor pela obra original. E é claro que depois eu fui descobrir que realmente o próprio criador dos jogos participou aqui, então óbvio que esse amor todo foi muito presente em tela, e acredito que por isso que muitos dos fãs realmente gostaram e deram uma nota positiva para esse filme, porque eles sentiram esse amor. A solução final pro embate final que rola no filme é ridícula, assim, não tem nem o que falar. Totalmente apressada, é mal feita, é mal construída. O vilão, cara, um vilão fantástico, com um ator fantástico, que funcionaram bem ali em tela, mas tão mal aproveitados. E eu não estou falando só do tempo de tela em si, mas realmente porque foi mal trabalhado.
foram mal aproveitados. As atuações não tem nem o que falar, tanto do protagonista como da irmã ali. Cara, tem atuações aqui que são doídas. Algumas até funcionaram, como por exemplo o advogado lá da tia que me arrancou boas risadas, mas a irmã do Mike ali, por mais que ela era bem fofinha, a atriz não entrega nada, é muito ruim. Deixa eu te falar, eu assisti no idioma original, mas depois eu fui ver dublado e continua péssimo também. E aqui é claro que, mais uma vez, nós vamos falar que são formatos diferentes, então o que funciona nos jogos não vai funcionar aqui no filme, e tá tudo bem, e é aí que a gente vai precisar então da famosa adaptação, né? Mas aqui o fato é de que houve uma adaptação ruim. O filme ele não é desrespeitoso com a franquia original, mas ele acaba sendo ruim de qualquer jeito. Pra mim, esse filme ele deveria ter muito mais um lance investigativo, apostar muito mais no mistério, deixar muito mais pontas soltas, ou pra gente for juntando os pedaços ali, etc. Que é de fato uma coisa que acontece nos jogos. Eles poderiam trazer facilmente aqui pro filme. Não deixar um roteiro tão pronto, amarradinho, positivo pra gente. Mas deixar uma parada com vários mistérios soltos pra deixar a gente curioso de entender, conhecer mais aquele universo e talvez acompanhar os próximos filmes. É claro que pra quem conhece os jogos e o universo dos jogos, sabe que ainda tem muita história que dá pra ser aí trabalhada por diversos filmes. Mas acredito que apostar nesse lance do mistério e não trazer um roteiro tão pronto, fechado e jogado na nossa cara, seria uma coisa para atrair um público que não conhece os jogos. É claro que eu também, mais uma vez, eu gostei de algumas coisas no filme. Eu gostei da desculpa que eles deram para ele precisar aceitar o emprego de trabalhar de segurança à noite. Eu gostei do fato dele ter de tomar conta da irmã dele, não da filha, né? Já que a gente vê tantos exemplos de pais cuidando de filhas nos filmes, etc. É que a gente tem, não, dois irmãos, né? Ele com uma irmã bem mais nova do que ele, tendo que tomar conta dela e etc. Eu gostei, então, desse lance, dessa quebra de expectativa, dessa quebra do clichê, vamos dizer assim. Eu gostei da forma como eles arrumaram uma desculpa de enfiar pessoas ali naquela pizzaria e etc, para elas serem as grandes vítimas dos animatrônicos e tudo mais. Embora assim, sempre tem que ser aquelas pessoas malvadonas, desprezíveis que a gente acaba torcendo para que alguma coisa aconteça com elas, né? Nunca pode ser uma pessoa legal, bem trabalhada, que a gente se importa e que de repente tem um final trágico. São poucos filmes que tem coragem de fazer isso, né? Mas pontos positivos, parece que é só isso também. O filme, ele aposta um drama chato e repetitivo que não deixa ninguém curioso, não deixa ninguém interessado e acaba sendo só um filme chato mesmo. E eu vou falar que de nota pra esse filme, cara, eu acho que ele leva uma nota 5 e ainda com muita boa vontade, assim, tem que estar num dia assim super alegre, feliz pra conseguir realmente forçar um 5 aqui, porque eu acho que nem 5 ele é, infelizmente. E aí, por que que os fãs gostaram tanto desse filme, né? Eu acredito que não só pelo fanservice que foi entregue ali, mas também por todo esse lance que já vem dos jogos, na verdade, dos fãs ficarem ali teorizando, investigando, tentando juntar as peças com o que eles já sabem do universo dos jogos, né? Então, por exemplo, quem que é a Abby? O Mike Schmidt, o protagonista, ele é quem a gente realmente pensa que ele é? E a Vanessa? E o Garrett? Onde que ele se encaixa nessa história toda, na linha do tempo ali da franquia de jogos? Então são várias perguntas ali que os fãs eles vão tentando juntar e etc. E é uma parada legal, eu realmente curto isso. Mas o filme, infelizmente, sozinho, ele não funciona, principalmente para quem não conhece e não curte os jogos. E aí, deixa eu falar que depois que eu assisti esse filme, pelo menos uma coisa positiva que esse filme me fez, foi me levar pro jogo de uma vez por todas, né? Então, eu comecei a jogar, e no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já tô no 6º FNAF, que é o Pizzaria Simulator, e eu realmente estou curtindo bastante. Fora os vídeos de teoria que eu já estou assistindo todos, estou quase comprando os livros para ler também, que realmente é um universo fantástico que eu fico cada vez mais intrigado, e os jogos também. Eu, sinceramente, achei que só o primeiro que era bom, que talvez tivesse um ou outro que se sobressaísse, mas não, cara, são todos bons, principalmente quando você conhece a história por trás dos jogos. Parece que você jogar cada um deles se torna uma experiência totalmente diferente e mágica, pelo menos foi assim pra mim, né? E deixa eu falar que se a Abby realmente estiver relacionada com a Circus Baby e acontecer o que a gente acha que vai acontecer, se isso acontecer no filme, aí não, eu vou tatuar FNAF no meu peito aqui, colocar um super pôster gigante aqui atrás, aí eu vou defender esse filme com unhas e dentes, porque não tem como. Mas esse filme não vai ter coragem de fazer isso. O que a gente pode esperar de um segundo filme?
Bom, infelizmente pelos trailers que já saíram, a gente viu que vai acompanhar de novo aqueles dois irmãos chatos, né? Mas pelo menos o drama dos sonhos acabou, né? Pelo menos eu acho que acabou. Então eu gostaria que esse segundo filme investisse muito mais, entrasse mais de cabeça no sobrenatural, entende? Pelo menos é o que eu acho. E sinceramente, eu gostaria que o Mike realmente se revelasse como o Michael que a gente espera e que eles largassem fora todo esse lenga-lenga dos sonhos, etc. Podia até inventar uma desculpa qualquer aí de não, na verdade, né, essa ideia dos sonhos ali foi implantada na cabeça dele pra confundi-lo e nada disso é real. Nossa, se vieram com essa desculpa, eu compro totalmente. E aí revela, não, na verdade, ele é o Michael e é isso que a gente queria saber e pronto, acabou. E pra mim o filme vai ficar muito mais interessante se isso acontecer, né? Bom, vamos entrar aqui na nossa parte teológica. Acho que o filme, ele em si já traz uma mensagem muito legal e bacana, que é das coisas que realmente importam. E aqui no caso do filme, é a irmã dele, né? Enquanto ele estava o tempo todo, né, projetando ali, buscando nos sonhos, etc. Quem raptou o irmão dele e tudo mais. E ele estava perdendo de vista, né, o tesouro presente que ele tinha ali bem na frente dele, que no caso era a irmãzinha. E ele estava tão investido naquela busca obcecada dele, que quando as crianças perguntaram para ele no sonho se ele estaria disposto a dar qualquer coisa para conseguir o que ele queria, ele responde sem nem pensar duas vezes, ele responde sem nem pensar no que exatamente eles poderiam querer. E em momento nenhum passou que poderia ser a irmã dele, de tal forma, né, que depois ele tem que sonhar de novo, e aí o fantasminha lá tem que ser mais incisivo, né, fala, não, ó, a gente quer a sua irmã, só aí cair a ficha, né, não. Mas enfim, chega de falar mal do filme, mas fato é de que o filme, ele traz essa mensagem de que realmente muitas vezes a gente está tão investido em alguns sonhos, projetos, que não necessariamente são ruins, não é esse o ponto. Ele buscar ali justiça pelo irmão dele não é um desejo ruim, longe disso, mas às vezes a gente está tão investido em algumas coisas que a gente perde de foco aquilo que realmente importa. Para usar um exemplo mais comum aqui, às vezes nós temos pais que estão tão desesperados nessa busca por dinheiro, de dar segurança para a família, e de novo, é um desejo legítimo, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas são pais que estão tão investidos ali no ambiente de trabalho e tudo mais, que acabam esquecendo do próprio filho que está ali sendo escanteado muitas vezes, que está ali crescendo sozinho, sem a presença de um pai e de uma mãe, enquanto os pais eles estão tão investidos no trabalho, teoricamente para dar o bom e o melhor para os seus filhos, esquecem e perdem de vista que muitas vezes os filhos só querem um pai e uma mãe ali presentes com eles. Então o filme, mais uma vez, traz de uma maneira sutil essa excelente mensagem. Outra mensagem que a gente poderia tirar é desse lance de que, infelizmente, o passado ele não pode ser mudado, mas que Deus ele tem coisas grandiosas esperadas para nós, separadas para nós ainda. Deus tem coisas grandiosas esperando por nós ainda nessa vida. Isso você pode ter certeza. Por mais que a gente tenha problemas, traumas não resolvidos do passado, algumas coisas devem ficar no passado e a gente deve viver olhando pro aqui e agora, daqui para frente, sabendo também que em casos de injustiça elas não passarão impune. A beleza das escrituras é que não existe justiça impune. A justiça dos homens, ela é falha, mas a justiça divina, ela nunca falha. Ela pode não chegar no tempo em que nós gostaríamos, mas ela com certeza virá, e a gente descansa nisso. Por isso que as escrituras, elas batem tanto nessa tecla de nós amarmos nossos inimigos, a gente não buscar por vingança, porque o nosso Deus é o Deus da vingança, porque a vingança é dele. Se a vingança é dele, eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso gastar minhas energias e preocupações com isso. Eu posso descansar na pessoa de Deus, e o mais ele fará. Claro que, né, trabalhar com esse tema precisaria de um vídeo inteiro só para isso, e talvez eu traga algum logo aqui, mas fato é de que o fato de Deus ser justo é uma preocupação a menos nas nossas vidas, e uma baita de uma preocupação a menos. E agora uma discussãozinha final aqui para nós. Por que será que as crianças elas estão tão interessadas e investidas em coisas de terror ultimamente? Então, jogos como o Five Nights at Freddy's ou o Pop Playtime, eles estão cada vez mais populares entre as crianças. E isso é muito curioso, porque essas crianças não necessariamente vão ter acesso a esse conteúdo em formato de jogos, eles não necessariamente vão jogar esses jogos, mas eles consomem esse conteúdo muitas vezes por meio de vídeos no YouTube, por meio de vídeos no TikTok ou coisa do gênero, acabam ficando grandes fãs
dessas franquias pedindo para os pais comprarem jogos e coisas do gênero. E talvez eu seja uma baita de uma grande criança por gostar de todas essas coisas também, né? Mas ainda fica a pergunta no ar, por que isso acontece? E é claro que a gente não vai dizer aqui que isso é um fenômeno novo, na verdade eu acho que esse é um fenômeno que ele sempre existiu na história, principalmente quando a gente pega ali, por exemplo, os contos de fada, que eles originalmente, muitos deles, são coisas assustadoras. E muitos desses contos eram de fato para crianças. Mas parece que as crianças, em todas as fases da história, elas sempre tiveram um fascínio por coisas mais assustadoras, amedrontadoras. Parece que não é uma coisa necessariamente nova que surgiu nessa época. Talvez potencializado com YouTube, TikTok e etc. Mas que não surgiu nessa época. Indico até meu vídeo do Corcunda aqui, que é também um desenho ali, mas que ele é bem pesado e bem adulto. Mas vamos lá, talvez tentar elencar alguns motivos do porquê isso acontece. Primeiro, porque há de certa forma uma moda que vem crescendo, que é desse terror fofo, vamos dizer assim. Então, tanto o FNAF, que são esses animatrônicos, que eles, né, teoricamente eram para ser uma parada meio fofinha, assim, etc. Você pega no Pop Playtime, que também é um parque de diversões ali, com brinquedos, etc., que é aquela pegada meio bicho de pelúcia, só que meio sinistro, assustador. Você pega esse recente caso do Labubu aí, que também é um bichinho meio fofinho, mas com a cara meio diabólica ali, assustadora também. Então, de fato, isso se tornou uma moda gigantesca entre as crianças, e as crianças realmente têm se interessado cada vez mais por essas coisas da moda meio fofa, esse terror fofo, na verdade. Outro ponto importante a ser destacado é que, claro, mais uma vez, youtubers e tiktokers, eles divulgam esse conteúdo de graça, né? Então, crianças não necessariamente vão precisar comprar esses jogos, ter acesso a eles de alguma forma, mas simplesmente, às vezes, tendo acesso a um YouTube, a uma rede social, eles vão acabar assistindo essas coisas, e muitos desses produtores de conteúdo infantil, inclusive, jogam esses jogos e acabam divulgando cada vez mais. Fora também essa emoção que traz para as crianças, que é desse lance, desse assustar, desse tomar esses sustos, mas sem ter um perigo real, né? Isso acaba trazendo uma sensação boa nas crianças. Mas a gente deveria ter medo disso ou encorajar isso nas crianças? E olha, e a resposta para isso ela não é tão simples assim. Então vamos olhar primeiro para os aspectos positivos das crianças terem acesso a esse tipo de conteúdo. Bom, talvez o primeiro dele, o mais óbvio, é que a criança já desde cedo ela aprende a lidar com medo. E isso é de certa forma até curioso, porque o C.S. Lewis ele até tem uma fala muito interessante em que um de seus livros, ele falando sobre contos de fada e etc, e ele diz que contos de fadas e livros de ficção no geral, eles falam de dragões, eles têm dragões porque dragões existem na vida real. Então, às vezes, nossos filhos, a gente poderia pegar os nossos filhos que têm contato com essas histórias, com esses jogos de terror, e usar isso como portas para explicar e para ensiná-los sobre o mal real que existe por aí afora, sobre o mal e as criaturas perigosas que existem no mundo. E eu não estou só falando num caso cristão, né? Eu não estou falando só no âmbito sobrenatural, de demônios que nos rodeiam e etc, mas estou falando realmente dos perigos que existem no mundo, de pessoas más intencionadas, principalmente envolvendo crianças. Porque, infelizmente, no mundo por aí existem criaturas muito mais perigosas do que essa que nós vemos nos jogos. Outra coisa que é que, por incrível que pareça, esses jogos, eles são um incrível combustível para a criatividade das crianças. Gente, esses jogos, muitas vezes, eles têm histórias complexas demais, que apesar, claro, delas serem meio amedrontadoras, elas vão por caminhos, elas têm elementos intrigantes, etc. Elas abrem caminhos para especulações, teorias, de usar a imaginação e etc. E o próprio FNAF aqui, ele faz isso muito bem, né? E claro, mais uma vez, a história é bem pesada, né? Talvez não seja tão ideal assim para as crianças, mas fato é de que fãs quebram a cabeça ali com teorias, tentando encaixar as peças da história e etc. E isso é muito legal, incentiva muito a criatividade. O próprio jogo e o filme do Minecraft, que saíram recentemente, eles também trazem esse lance da criatividade muito envolvido ali aos jogos, de como isso é positivo. Jogos e bonecos desse tipo, eles costumam ter universos
próprios com regras próprias, com todas as suas leis próprias, mistérios, elementos narrativos ali envolvidos e tudo mais. E tudo isso enriquece demais o repertório criativo das crianças. Fora também que esses jogos, eles trazem uma sensação de conquista muito grande para as crianças. Você conseguir suportar um susto, você conseguir passar por um momento amedrontador, você conseguir aguentar uma cutscene ali super sinistra e terrível, todas essas coisas trazem uma sensação de vitória e de conquista, de conseguir superar essas coisas. E olha, eu falo isso por experiência própria. Acho que não tem sensação de alívio melhor do que quando você vê aquele reloginho de 6 horas da manhã tocando. E isso fortalece a autoconfiança e a coragem das crianças. Tá, agora não vamos ser bobo e também fingir que essas coisas talvez não tragam impactos negativos na vida das nossas crianças. E o primeiro deles, e talvez o mais óbvio, é que essas coisas podem gerar medo e ansiedade nas crianças. Então, dependendo da idade das crianças, elas não vão ter maturidade emocional para experimentar certas sensações. E por mais que talvez tenha um personagem meio fofo ali envolvido, ainda assim, toda aquela tensão dos jogos de terror, com sustos, com elementos gráficos ali meio terríveis, todas essas coisas podem gerar medos, ansiedades, trazer pesadelos, trazer fobias nessas crianças, gerar insônias e tantas outras coisas que a gente não deseja para elas, é claro. Outro perigo muito grande é essa questão da normalização da violência, né? Isso em dois aspectos, pode ser tanto no sentido das crianças já terem acesso muito cedo a um grande grau de violência, do grotesco, do gore e tantas coisas, e talvez a criança tendo contato com essas coisas muito cedo, acaba tendo uma dessensibilização no estado emocional dela, e às vezes ela é posta em uma situação de perigo real no dia a dia, e ela não percebe que aquilo é uma situação de perigo real, de tão desregulada que está a balança emocional ali da criança. Ao mesmo tempo, isso também pode se mostrar em gerar certa violência na criança. Às vezes a criança também tendo contato com esse conteúdo, que de novo são conteúdos de terror que trazem por si só bastante violência, a criança ela pode também demonstrar comportamentos agressivos, tanto em brincadeiras que às vezes machucam e etc, como em palavreados um pouco mais duro, ríspido, rígido, não necessariamente que ela vá aprender nos jogos, mas que por ter contato com essa violência que está presente nesses jogos, ela acabar exprimindo isso nas suas palavras e nas suas atitudes. E há também esse lance do você crescer pulando etapas, né? A criança é muito importante que ela experimente certas coisas, que ela tenha um conteúdo adequado para a idade dela, para que ela vá amadurecendo ali de acordo com o que é de fato razoável para a idade dela. Ela ter contato com coisas de terror que são feitas para adultos e não para crianças, faz com que talvez ela pule etapas no seu processo de amadurecimento e não de uma maneira positiva, não de uma maneira que a criança ela vai amadurecer mais rápido do que o necessário. Não, muito pelo contrário, no sentido de que a balança emocional dela vai ser totalmente desregulada e Deus sabe só que tipo de problemas mais ainda podem surgir nessas crianças. Então, o segredo aqui não seja talvez necessariamente proibir completamente, mas mediar as situações criando alguns princípios ali por trás, tendo algumas regras ali por trás. Então, talvez seja interessante, se o seu filho estiver consumindo esse tipo de conteúdo, de você ter conversas regulares para ele e deixar muito claro ali o que é real e o que não é, o que é ficção e o que não é. É de você ele prestar atenção também no tipo de conteúdo que está sendo consumido e ver se aquilo não está muito distoante com a idade dela. Ao mesmo tempo, criar regras sobre limite de tempo de tela é fundamental e você balancear isso do tempo de tela com brincadeiras saudáveis e apropriadas para a idade dessas crianças. Então, o grande lance todo aqui é: seja um pai, uma mãe presente
não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal, mas nós precisamos ser pais responsáveis. É parte do papel de você ser um pai e uma mãe, é você estar presente na vida dos seus filhos. Eu já falei isso aqui no vídeo da Mega no meu canal, em que lá em Provérbios, o texto que a gente gosta de citar tanto, né, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, envolve a gente estar lado a lado com essa criança nesse caminho. É de nós fazermos parte da vida das nossas crianças. Então, ao invés de meramente apontar dedos, proibir coisas e etc., a gente deveria observar de perto o que os nossos filhos estão consumindo, porque muitas dessas coisas a gente não vai conseguir proibir. Às vezes, o tempo que o seu filho está mexendo no celular e você não está vendo, é um TikTok que ela vai ver que vai ter um bicho de terror ali, etc. Então é mais fácil você participar ali da vida do seu filho, ver o que ele está consumindo e participar disso de uma maneira construtiva, tendo diálogos construtivos, aproveitar essas oportunidades para ensinar teologia para os nossos filhos, mesmo que por meio de coisas assustadoras, coisa que eu faço aqui no canal com frequência, mas é de nós aproveitarmos essas oportunidades para ensinarmos mais da realidade em que nós vivemos, para ensinar ainda mais da verdade de Deus para as nossas vidas, por meio das coisas que nós consumimos na nossa cultura. Então é nós, no cenário ideal, darmos espaço para os nossos filhos para que eles se abram com a gente, para que eles mesmos mostrem para a gente o tipo de conteúdo que eles estão consumindo, e a gente, ao invés de só reagir de uma maneira agressiva, a gente, claro, ter a responsabilidade de ver se aquilo está de acordo ali com a idade que a criança deve ter para consumir esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente aproveitar e ensinar coisas para os nossos filhos a partir dessas coisas que eles estão consumindo. Não é meramente gritar e proibir, mas às vezes ver um conteúdo e mostrar uma teologia bíblica saudável, mesmo que seja uma teologia de uma coisa ruim. A gente pode ensinar sobre Satanás, o diabo e os seus anjos por meio de obras que retratam coisas malignas. Ah, mas isso não vai atrair nenhum demônio para minha casa? Olha, eu já tenho um vídeo que eu falo só sobre isso aqui no canal, mas a resposta é não. Mas e se meu filho tiver pesadelos? Olha, isso é um pouco difícil de prever e de evitar, porque ao mesmo tempo que você talvez possa proibir esse tipo de conteúdo de entrar na sua casa, nada impede que o seu filho, que os nossos filhos vão ter contato com essas coisas em algum momento, a gente sabendo ou não, e isso pode acarretar em pesadelos ou pode deixar essas crianças fascinadas. E mais uma vez, infelizmente, a gente não tem controle sobre cada coisa. Ela pode estar ali fuçando no celular, mesmo no YouTube Kids, ou sei lá, alguma coisa assim que tem um controle parental, mas ainda assim brotar algum vídeo que contém essas coisas. Ou então, às vezes, na escola, por meio de algum coleguinha ou na rua, sei lá, existem tantas possibilidades. Eu até falo isso por experiência pessoal, em que uma família ali de conhecidos meus aqui da igreja, em que eles são de fato um lar bem cristão, assim, que não entra nada de terror na casa deles, etc. Só que de repente a filha começou a sonhar com o Huggy Wuggy do Pop Playtime, que era até engraçado que ela chamava ele de Hank ou alguma coisa do gênero por algum motivo, mas depois eu fui descobrir que era o Huggy Wuggy, e que bom que eu descobri por meio dela, porque eu conheci esse jogo maravilhoso. Mas fato é de que, mais uma vez, era um lar cristão que não entrava coisa de terror dentro de casa, e a criança conheceu por algum motivo, sonhava com isso, tinha pesadelo com isso. Então é difícil da gente prever essas coisas. E pra concluir, é claro, mais uma vez, eu não tô incentivando ninguém a nada, viu? Não venha usar o meu vídeo como desculpa pra ficar jogando coisas de terror pro seu filho e depois vir reclamar comigo que eles estão tendo pesadelos. Fato é de que, dependendo da idade do seu filho, ele não deveria nem ter acesso a muita tecnologia, muito tempo de tela, viu? Então, mais uma vez, eu não estou incentivando a nada. Até porque também muitos desses jogos são jogos de terror. Terror normalmente não é feito para crianças, e sim para adultos, mas essas crianças estão tendo acesso a coisas de adultos. E muitas dessas coisas, o próprio FNAF aqui, por exemplo, ele tem uma história muito pesada. Enquanto ele tá ali, talvez só na gameplay, talvez seja engraçadinho ele assistir o youtuber ali jogando e tomar um susto junto com ele, etc. Mas se essa criança, por um acaso, for pesquisar sobre a lore, sobre a história do Five Nights at Freddy's no YouTube, não vai ser nada legal, porque é uma história bem macabra que deixa até adultos com um estômago embrulhado. Então, o ponto é que obras de terror, em sua maioria, não são feitas para crianças. Então, você deve sim tomar cuidado com o que seu filho consome, e eu não estou incentivando nada disso. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que proibir seja a única resposta e que a gente pode aproveitar oportunidades, mesmo que apareçam coisas ruins, mas aproveitar essas oportunidades, mais uma vez, para ensinar sobre a verdade eterna de Deus. Fechou? Então, acho que eu já me estendi bastante por aqui, mas que seja pelo menos um
pontapé inicial pra gente trazer essas discussões num filme que, pra ser sincero, eu nem gostei tanto assim. Mas o segundo filme eu prometo que eu vou assistir no cinema, e se ele tiver insights teológicos tão interessantes quanto esse primeiro teve, eu vou trazer ele aqui correndo pra vocês, porque agora eu posso dizer que eu sou um fã de FNAF. Mas eu vou deixar aqui então a indicação pro meu vídeo do Léo, que esse sim é um desenho para crianças, para a família toda, na verdade, que tem uma mensagem bem bacana para nós. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e espero te ver por aqui logo.